Louvado seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? Irmãos, chegamos no primeiro domingo do ano de 2022 e é com imensa gratidão a Deus que nós temos que sempre estar grato a Ele. Pois por mais que problemas, dificuldades nós tenhamos passado, pois o Senhor Jesus nos mostrou na palavra que no mundo, enquanto nós estivéssemos aqui, nós teríamos aflições, problemas, dificuldades. Porém, nós teríamos que lembrar, olha, Jesus falou, lembre de uma coisa, eu venci todas. E por que Ele disse isso? Por que Ele nos falou, olha, eu venci todas? Ele quis dizer, olha, vocês também podem vencer todas essas batalhas que vêm atrás de vocês. Mas por que alguns não conseguem, né? Por que alguns têm algumas dificuldades de vencer as suas batalhas? Todos nós temos. Porque talvez esteja faltando algo que eu quero mostrar para vocês hoje, aqui nessa mensagem de hoje. E a palavra de Deus diz, autoridade sobre o inimigo. Essa mensagem está baseada em Mateus 28, versículo 18 a 20. Eu vou ler o texto e depois nós vamos... Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então Jesus, irmãos, Ele nos ensina aqui nesses 3 versículos algo muito grandioso. Primeiro, Ele já estava para partir e Ele deu uma ordem, né? Para que os discípulos dele fizessem discípulos, para que também eles ensinassem e passassem a eles já tinham recebido, nós vamos ver daqui a pouco, a autoridade de Jesus, e que Jesus falou, se eles fizessem isso, e as pessoas recebessem isso, aí sim, Jesus estaria com eles. Então hoje muitas pessoas pensam que Jesus está com eles. Eu vou ler novamente o versículo 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Ele não está dizendo faça membro de igreja, né? Ele falou, eu quero discípulos. Nós vamos falar um pouquinho desses discípulos. Façam discípulos. Que mais? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o que vai acontecer com os discípulos? Nós também temos que ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. É o princípio do amor. Aqueles que me amam são aqueles que cumprem os meus mandamentos. Isso é amar a Deus. Amar a Deus não é um sentimento, irmãos. Eu canso de falar isso. Eu falo sempre porque tem gente que não vai ouvir a mensagem sempre aqui da igreja, né? Às vezes está assistindo pela internet. Amar a Deus, amar o próximo é um sentimento. Agora, amar o próximo com amor ágape, amar o próximo, existem 2 tipos de amor. O amor humano, que todos nós temos, um pelos outros, né? Sentimento. Agora existe o amor ágape. Esse amor vem de Deus. Esse amor que vem de Deus, nós manifestamos ele de que maneira? Levando Deus que é amor às pessoas. Pode ser por isso que ele diz, ame o teu inimigo. Ele não está falando de amor humano, ele está falando de amor ágape. Ou seja, o amor ágape, ele está acima do amor humano. Porque se eu for ser um discípulo e só for pregar conforme o amor humano, irmãos, eu vou fazer acepção de pessoas. Porque o meu inimigo eu vou deixar de lado. Aquela pessoa que eu não vou com a cara, eu vou deixar por último. Agora, quem tem o amor ágape não vê a quem. Prega para todos, ensina o amor de Deus a todos. Há uma grande diferença entre o amor humano e o amor ágape. Aquele amor que transcende, porque vem de Deus. E Deus mandou os discípulos pregar o evangelho, levar as boas notícias, o evangelho do reino de Deus a todas as pessoas. Voltando aqui, ensinando tudo o que Ele ordenou a fazer. E eu estarei com vocês até os fins dos tempos.
Então Jesus prometeu aos discípulos que Deus estaria com todos aqueles que fizessem a vontade dele. Jesus falou: eu vou estar com vocês, não se preocupe. Isso me remete àquela passagem onde Moisés, diante da sarça, né, recebeu um mandamento de Deus. Falou: Moisés, vai lá e tira aquele meu povo do Egito, e vai lá e fala com o faraó. Mas eu falar com o faraó, pode ir, eu estarei com você, eu vou com você. Mas quem foi falar com o faraó? Quem foi falar as 10 vezes? Quem fez tudo? Foi Deus, mas através de quem? De Moisés. Então a nossa parte, irmãos, Deus não vai fazer. Deus não vai pregar o evangelho. Deus não vai expulsar demônios. Deus não vai lutar contra os nossos inimigos se nós não estivermos, né? Deus não vai fazer a obra se nós não estivermos obedecendo a Ele. Não podemos pegar um evangelho generalizado. Nós temos a certeza que Deus fala especificamente com cada pessoa. Quando Jesus fala com o jovem rico, Ele não pediu para ninguém mais vender tudo, né? Apesar que tem gente que faz até hoje, vende tudo que você tem na igreja. Não, Ele não falou isso. O que Jesus queria mostrar ali, que aquele jovem gostava do dinheiro. Ele não gostava de Deus, por mais que ele obedecesse os mandamentos. Desde criança, ele obedecia os mandamentos. Mas o Senhor falou: olha, eu vou te dar um outro mandamento. Qual que é? Vende tudo que você tem e dê aos pobres. Aí sim, você pode me seguir. Por que Jesus falou isso? Porque existia um Deus na vida daquela pessoa, chamado Mamon, que Jesus falou: olha, é o Deus do dinheiro, o amor é o dinheiro. Por que ele não aceitou o que Jesus falou? Porque o amor dele era no dinheiro, nos bens que ele tinha. E hoje o que mais nós temos visto é isso, irmãos. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E por causa desse amor, muitos desviaram da fé. Ou seja, estão pregando até mesmo o evangelho, estão seguindo o evangelho, estão sendo um evangélico fora do padrão. Não estão sendo os discípulos, estão sendo pessoas que se dizem ser evangélicos. Esse jovem rico parecia ser um homem de Deus, pois ali ele praticava todos os mandamentos, obedecia. Mas Jesus sabia do coração dele, que ele tinha um amor muito grande por aquilo que ele tinha, pelos bens. E esse mundo aqui faz com que as pessoas se sintam desta maneira. Por isso que o Senhor disse: buscai em primeiro lugar o meu reino e minha justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, você não precisa nada deste mundo, você precisa de tudo aquilo que está no reino de Deus. Viver do reino de Deus é viver 100% dependente de Deus. Amém? Então vamos lá. Jesus veio trazendo com ele a autoridade máxima que flui do Pai. Então Jesus veio com toda a autoridade máxima que veio do Pai. Então Deus deu a ele, o Pai deu a ele toda a autoridade para que ele o quê? Manifestasse o poder de Deus. Lá no versículo 18 está escrito o quê? Então Jesus aproximou-se dele e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Então Jesus, ele veio com a autoridade máxima, com o poder máximo, ou seja, ele veio com o tanque cheio. Mas para fazer qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de milagre. Não houve nenhum problema para Jesus resolver, né, que ele não pudesse resolver. Tudo era possível para Jesus. Então ele veio nos ensinar. Ele mandou os discípulos: ensinem as pessoas a serem meus discípulos também. Eu vim ensinar vocês. Tanto é que Jesus, ele ficou com 12 discípulos só. E desses 12, ele só andava com 3. Pedro, João e os outros você não vê ele nem falar. Ele só andava com 3. Dos 12 ainda 3. Antes era 72. Aí ele foi chacoalhando, só ficou 12. Aí quando chegou aos 12, ele chacoalhou de novo. E vocês, não vão com eles? Para onde nós vamos? Que só o Senhor tem a verdade. Mas mesmo assim o Senhor Jesus olhou assim: desses 12, que dá para encarar aí, é 9. São 9. O resto vai fazer só volume. Porque nós não vimos nele nenhuma atitude. Nós vimos muito mais a atitude de Paulo
Paulo foi muito mais usado que todos os discípulos que andaram, né? Creio que João quase, né? Mas Pedro também foi usado, mas Paulo foi aquele que não andou. Isso mostra o quê, irmãos? Que eu não preciso ter visto Jesus, eu não preciso estar andando com Jesus, eu preciso aprender com Jesus. Eu preciso saber o que Jesus quer da minha vida. Eu preciso entender como discípulo de Jesus o que eu devo fazer, qual a minha missão. Muitos são desejos do coração do homem, mas que vai prevalecer o propósito de Deus para a nossa vida. Amém? Então ele veio com o poder, a autoridade máxima do Pai, suficiente para destruir todas as obras do inferno. Todas, irmãos. Todas. Tanto é que ele destruiu, a obra final dele foi lá na cruz. Mas enquanto ele estava aqui, ele estava nos ensinando os discípulos dele, a como eles deveriam fazer depois que ele fosse. Eu vou para o Pai, mas eu vou deixar no meu lugar o Espírito Santo com o poder que eu tenho está no poder do Espírito Santo. Vão estar com você. Entregou a eles o Espírito Santo. Quem não estava lá no dia foi o Tomé. Pois que Tomé duvidou, né? Ele não estava no dia de receber esse poder, essa autoridade. Por isso que Tomé duvidou de que ele era Jesus, que Jesus tinha realmente ressuscitado. Mas depois Jesus mostrou que era ele mesmo. Amém? Então veja, quem nos convence, se eu não estiver cheio do Espírito Santo, que tem o poder, a autoridade, né? Está lá os dons, manifesta maravilhas, manifesta cura, manifesta profecia, está tudo no Espírito Santo. E eu preciso dele para manifestar o poder de Deus. Sem o Espírito Santo, nós não somos discípulos. Nós somos um ser humano mortal, conforme. Eu falo, né, que nós somos todos ETs. Nós não pertencemos mais a este mundo. Nós pertencemos ao reino de Deus. Nós somos extraterrestres. Mas não daqueles que eles falam por aí. Amém? Vamos mais à frente agora. Esse poder, Jesus deu essa autoridade a quem? A quem que ele estava dando essa autoridade? Mateus 10, versículo 1. Chamando os seus 12 discípulos, ele não chamou a multidão. Ele não chamou o povo que cria nele, que ia atrás dele. Ele não chamou Nicodemos. Ele não chamou nenhuma das mulheres que andavam com ele, nem a mãe dele, Maria. Ele não chamou ninguém para dar o poder. Ele apenas chamou os seus 12 discípulos. Não porque ele era machista, né? Não há nada disso. Ele tinha os 12 que ele queria ensinar, aqueles que andavam com ele, aqueles que realmente... Então, irmãos, não são todos aqueles que creem em Jesus. Ah, mas eu creio em Jesus, mas você é um discípulo? Você é uma discípula de Jesus? É isso que é importante. Então, Jesus chama os seus 12 discípulos e dá a eles o quê? O poder. Chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade ou poder para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades, e até mesmo ressuscitar mortos. Então o que acontece? Ele deu esse poder, ele veio para cá, mas ele escolheu as pessoas. Não, mas Jesus não faz acepção de pessoas. Também creio nisso. Mas ele entregou o Pai, a Bíblia diz, Deus amou o mundo todos, independente de quem nós somos, de tal forma que entregou o seu Filho para todos que nele crê. Jesus está aí, mas só vai receber ele, só vão ter ele aqueles que creem em Jesus Cristo. Acreditar em Jesus tem um monte. Eu acredito. Acreditar é uma coisa mental, o crer é uma coisa mais espiritual. O crer exige atitudes de fé. O crer vem depois da fé. O crer é a obra, a fé sem obra, ela é morta. Então, se eu tenho fé, eu tenho que crer. Crer, eu tenho que tomar uma atitude. Então, a fé é necessária, que é a certeza das coisas que eu espero. A prova daquilo que eu não vejo. Mas eu estou crendo por quê? Eu tenho essa fé, eu tenho essa certeza por quê? Porque eu ouvi Deus falar comigo através da palavra. Aí, se eu ouvir Deus falar, então eu vou e faço, como o Abraão. Abraão, eis-me aqui, Senhor. Saia do meio da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar.
Ele foi. Ele nunca tinha visto Deus. Mas por que ele foi? Porque ele ouviu a voz de Deus. Moisés não viu Deus, viu uma planta, uma árvore lá pegando fogo. E quando chega ele ouve uma voz: tira as sandálias, porque o lugar aqui da onde eu falo é santo. Viu, pastores? Esse altar tem que ser santo. Não é qualquer um que deve subir no altar. Não é qualquer um que deve tocar no altar. Não é qualquer um que deve pregar em cima do altar. O lugar tem que ser santo. O lugar que Deus fala tem que ser santo. Amém? Porque nós estamos falando aqui em nome dele. A pessoa tem que ser santa. Seja santo porque eu sou santo. Porque sem santidade nós não veremos a glória de Deus. Então, quando Moisés também ouve aquela voz, ele vai e obedece. Obedecer é crer. Mas eu creio e pela minha fé. A fé ela não me mostra o que ela me mostra o que vai acontecer, mas ela não me dá aquela certeza, porque ela me dá a certeza, mas eu não consigo, humanamente falando, eu não vou ver. Agora, espiritualmente falando, eu vejo. Eu vejo acontecer. Vai lá Moisés e fala com o faraó: mas eu vou estar com você. Ah, tá bom, então eu vou. Ele via Deus com ele? Não, mas ele sentia Deus com ele. E ele começou a fazer, ele ficou 40 dias, 40 anos, irmãos, no deserto como pastor, sendo doutrinado, para que ele pudesse dirigir. Depois ele ficou mais 40 anos no deserto com aquele povo. Ô povo! E chegou no fim, o povo não entrou ainda no reino de Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? Não adianta o lugar onde você está. O lugar, ele pode ser bom. Eles tinham um pastor muito bom, Moisés. E o povo, e os discípulos que andavam com Jesus? Jesus falou: eu vou subir lá no monte, eu vou orar, vocês ficam aqui embaixo. Né? Porque Jesus era muito... Por que ele não deixava os discípulos subir? Não é, eu creio que não é por causa da oração que ele ia fazer, tal. É que era muita gente atrás dele. De repente chegaria a gente lá, querendo atrapalhar a oração. Os discípulos ficavam para não deixar ninguém se aproximar muito dele, enquanto ele orava. Mas quando Jesus descia do monte, o que os discípulos estavam fazendo? Dormindo. Dormindo. Jesus falou: meu Deus do céu. Quando Jesus, o pai veio falar para Jesus: Jesus, expulsa o demônio do meu filho, porque eu pedi para os seus discípulos, eles não conseguiram. Aí Jesus deve ter batido a mão na cabeça: até quando eu estarei com vocês? Homens maus, servos maus, vocês são cruéis. Deixar o menino sofrer aí, não expulsar esse demônio. Eu já te dei autoridade, eu dei poder, acabei de ler agora. De expulsar espíritos imundos, qualquer um. Nós temos o poder sobre todos os espíritos imundos, irmãos. Mas para eu ter direito, eu preciso ser discípulo. Agora que nós vamos entrar naquilo que eu quero mostrar para vocês. Então, o que é ser um discípulo? Vamos ver. Jesus vai responder para vocês, não sou eu, é a palavra. Primeira coisa, Marcos 8, 34 a 38. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Isso aqui é muito, muito forte. Eu tenho que perder a minha vida, ou seja, eu tenho que deixar o mundo. O mundo não pode ser mais importante do que o evangelho. O mundo não pode ser mais importante que a palavra de Deus. Se você não deixar o mundo, se você não deixar as coisas do mundo por amor a mim, vocês não são dignos. Vamos lá. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que o homem poderia dar em troca de sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai e com seus santos anjos. Outra coisa, eu não posso me envergonhar do Evangelho. Eu não posso o discípulo não se envergonha, ele tem orgulho de ser crente. Ele tem orgulho de falar que é de Jesus. Isso nós estamos perdendo, irmãos.
Nós estamos perdendo muito. Vocês vão ver como que essa mensagem vai terminar hoje. Irmãos, o que nós temos visto pessoas não assumindo. E as igrejas adaptando a esse tipo de pessoa. Hoje tem igreja para tudo quanto é jeito. Nós vamos ver no final. Outra coisa, para eu ser discípulo. Não vou me aprofundar muito nisso. Mateus 8, 21, 22. Aliás, é isso aí. Mateus 8, 21, 22. Outro discípulo lhe disse: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus lhe disse: siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Outra coisa, irmãos, os discípulos de Jesus, que Jesus estava escolhendo discípulos, falaram: eu quero seguir o Senhor, você quer? Mas eu preciso antes sepultar o meu pai. O discípulo, ele não está muito ligado em morte não, viu, irmãos? O discípulo não anda com morto. O discípulo não invoca morto. O discípulo de Jesus, porque tem religião aí que diz que é crente, mas dá uma ênfase a muitos mortos. Pregam muitos mortos. Dedicam festas a mortos. Né? Fazem procissões para mortos, sendo vedas para mortos. Até o crente hoje, tem crente que vai no cemitério falar lá com o morto, que morreu. Morreu, gente. Se uma pessoa ainda está preocupada com o morto, irmão, morto morreu, é porque a pessoa ainda não está viva. Ainda o Espírito de Deus, claro, sentir saudade é outra coisa. Agora, você lá, parar de viver por causa de morto. A pessoa que não aceita a morte de alguém, ela está morta, espiritualmente falando. Ela morreu junto com aquela pessoa. E ela precisa nascer de novo. Ela ainda não nasceu de novo. Ela precisa deixar o morto lá, né? Que ali não tem mais nada. E viver, porque quem passou para outra, passou. Ou foi para o inferno, ou foi para o céu. Irmãos, e a Bíblia diz: nada sabe, nada ouve aquele que desceu à sepultura. Não adianta falar com o morto que ele não escuta. Ao homem foi ordenado morrer uma vez só, depois disso virá o juízo. Nós não precisamos nos preocupar com os mortos. Amém? Sentir saudade é normal, mas agora falar, acender vela, mudar, conversar, sentir, parar a vida por causa de morte, deixa os mortos para os mortos. Quem faz isso porque está morto, espiritualmente. E Jesus veio trazer o quê? Vida. Então, se você quer seguir Jesus, deixa os mortos de lado. Deixa as pessoas mortas de lado. Tem morto-vivo andando por aí. Tem zumbi. Não fique jogando pérolas aos porcos, irmãos. Não fique achando que os porcos não valorizam a palavra de Deus. Às vezes as pessoas têm entendimento, têm a palavra, têm o ensinamento, mas não dão valor. Os discípulos mesmo não davam valor. Andavam com Jesus. Irmão, quer melhor pastor que Jesus Cristo de Nazaré? Existia um pastor melhor que esse? E tinha gente, discípulo dele, o Tomé, o Judas, o próprio Pedro negou Jesus 3 vezes. Que pastor, imagine, quem somos nós, pastores, querendo convencer as pessoas, se nem Jesus convenceu muita gente. Ele andava a igreja dele tinha 12 membros, e uns lá, pelo amor de Deus. Uma vez tinha uma multidão para dar comida, né? Aí Jesus chegaram para ele: mestre, nós temos que dispensar o povo aí, porque já faz 2 dias que eles não comem, e não tem comida para dar para esse povo. Aí Jesus falou: se vira, dá comida para eles. Mas como? Aí tinha um gordinho lá no meio, levou 2 pãezinhos, 2 peixinhos, 5 pãezinhos lá, e falou: ofereceu, deu oferta. Deu uma oferta lá, né? E aí falou: nós temos isso aqui, esses pãezinhos, esses peixinhos aqui. Mas antes, tinha um tal de Filipe, né? Foi o Filipe? Começou a fazer conta. Pegou a calculadora. Senhor, nem tantos de dinheiro, de denários, dará para comprar tanto pão. E outra, não tem padaria aberta essa hora, não. Ele quis dizer mais ou menos: teríamos que ter tanto de dinheiro para comprar pão para essa multidão toda, porque não era gente, quase 20 mil pessoas que estavam lá com crianças e mulheres, só se contavam os homens. Mas Jesus falou: vocês não sabem o que é ser um discípulo. O discípulo faz milagres. O discípulo tem o poder do Espírito Santo de fazer um milagre. Traga os pãezinhos.
traga agora os peixinhos. Deu graças, multiplicou e deu comida para todos. A oração, ela tem poder, irmãos. A oração tem muito poder. O discípulo tem um poder que ele nem imagina. E quando ele ora pela fé, crendo, conforme a palavra de Deus, lembra do Elias? Elias desafiou os profetas de Baal. Você acha que ele desafiou porque ele era bonzão? Não. Quando chegou a vez dele mandar fogo do céu, ele chamou Deus. Lembra que o Senhor falou comigo? Lembra? Então agora eu fiz tudo isso porque o Senhor me mandou fazer. Ele não fez porque ele achava que ele é o Elias, o grande. Não, ele desafiou os profetas de Baal porque Deus havia dado a ele esse mandamento. Deus havia dado a ele essa condição. Por isso que ele tirava barato. Joga água, joga água. Ele sabia o que Deus fala acontece, irmãos. Assim é o discípulo. O discípulo sabe que quando ele ora, quando ele fala uma coisa que Deus mandou ele falar, ele sabe que vai acontecer. Quando ele profetiza uma coisa que Deus mandou ele profetizar, não tem como dar errado. Então o discípulo, ele é uma pessoa diferenciada, por quê? Porque ele ouve a Deus. E ele faz a vontade de Deus. Nós estamos aqui, Mateus 8, 22. Vamos em Lucas 14, 27. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Carregar a cruz. O que é carregar a cruz? É toda a dificuldade que nós temos, irmãos, de falar de Jesus aqui neste mundo. Porque nós temos visto aí na política, tudo que eles estão fazendo. Eu vou abrir um parênteses aqui, não quero falar de política, mas só para vocês terem um entendimento. Tudo que esse povo da esquerda, comunista, socialista faz, é contra os princípios de Deus. Tudo é contra a família. Por exemplo, aborto, legalização de drogas, casamento homossexual, destruição da família, mudança da família. Tem vários tipos de família agora, não é mais só homem e mulher. Eles criaram um monte de nomenclatura aí, entendeu? Tudo aquilo que destrói a família, ideologia de gênero, ensinamento, né, para criança e assim por diante. Tudo isso que eles querem, né, tudo que eles querem aprovar, agora eles querem tirar a polícia, querem tirar as armas da polícia. A polícia não vai poder mais andar de armas. E os bandidos? Armados. Polícia? Sem armas. E a gente, em nome de Jesus, seu bandido, para. Vocês estão entendendo? Eles querem enfraquecer o ser humano. Então, todas essas ideologias aí é para enfraquecer. Então, tudo que vem. E aí, nós nos levantamos contra isso. Não, mas porque está escrito. E hoje, até os crentes colaboram com essas coisas. Os que não são discípulos, mas estão dentro da igreja. Nós vemos pastores, nós vamos falar um pouquinho no finalzinho, agregando essas coisas, né? Irmão, pessoas que votam em candidatos, que apoiam tudo isso, não são de Deus, viu? Você não é de Deus. Se você apoia um candidato, pode ser o presidente, melhor que for. Se o teu presidente não protege a família e é corrupto, você não é de Deus se você votar nessa pessoa. Porque quem vota em ladrão é ladrão, e ladrão é filho do diabo. Está na minha Bíblia escrito. Isso é carregar a cruz. Eu não voto em pessoa. Mas por que Deus não tira esse povo? Não, quem vota somos nós. Nós temos que saber escolher. Agora, se você quer, saiba que você vai prestar conta. Se você for conivente, está lá em Levítico capítulo 5. Lê o livro de Levítico capítulo 5. Todos aqueles que são coniventes com o erro do seu irmão, de qualquer pessoa, com o pecado, você vai receber a mesma paga. Pode ver, tem a lista lá. Tem a lista lá. Então, irmãos, cuidado quando você for escolher seus candidatos. Não estou dizendo para você votar no X, no Y. Mas aquele que não protege a família, por quê? Porque na minha Bíblia está escrito, aquele que não cuida dos seus, principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Aí vai o cara que diz que é crente e vai votar numa pessoa que é contra a família. Aí, irmãos, você está contra o quê? A palavra de Deus. Então, carregar a cruz é esse esforço que nós, como cristão, como discípulo, nós enfrentamos nesse mundo. E está apertando o cerco aí. A coisa está feia. Mas nós
recebemos e vamos até o fim. Então, aqueles que não carregam a sua cruz e não me seguem, não pode ser meu discípulo. Seguir a Deus o quê? É seguir aquilo que a palavra de Deus diz. Jesus falou, eu sou a palavra. Outra coisa, Lucas 14, 33. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Ih, aqui pega um monte de gente. Por quê? Renunciar a tudo, eu vou entregar tudo? Não, você não tem nada neste mundo. Nada é teu. Roupa, tudo é de Deus. Ele criou todas as coisas. Apenas Ele te deu, Ele te emprestou para você viver. Você trabalhou, você tem, mas saiba que para o discípulo, ele não tem nada. Paulo diz, eu sei viver na riqueza, sei viver na pobreza. Se amanhã Deus tirar, ele não faz isso, mas se amanhã você perdesse tudo que você tem, irmãos, você jamais deveria ter raiva, jamais você deveria desistir de Deus. Por quê? Porque você não tem nada neste mundo. Nu você veio, nada você trouxe e nada você vai levar daqui. Então tudo que está aqui nesse mundo é deste mundo, apenas nós usamos aqui. Ah, mas eu trabalho, porque Deus te deu fôlego de vida. Ah, mas eu tenho um trabalho, porque Deus abriu a porta do emprego para você. Ah, mas eu sou um negociante, porque Deus te deu inteligência. Tudo foi Deus. Então, se você quer ser discípulo, não seja dono de nada. E aí o que vai acontecer? Você vai ter tudo. Quanto menos você for dono, no reino de Deus é assim, mais Deus te dá. Porque é dando que você... Então, dê tudo que você tem para Deus. Não precisa vender e dar na igreja. Não é isso. Não estou falando literalmente. Mas não se sinta dono de nada. Ah, se roubar o teu carro amanhã, você vai ficar muito triste. Mas não roubou nada que é teu. Porque o teu carro pertence a Deus também. Amém? Cuide bem do que Deus te dá. A tua esposa, a tua família, os seus bens, cuide bem, porque foi Deus que te deu. Então, aquilo que Ele te deu para você viver, mas tudo pertence a Ele. É como eu falo em casa, né? Tudo lá é meu. Tudo é meu. Minha filha não tem nada. O celular que ela diz que é dela é meu. A hora que eu quiser confiscar, eu confisco. Por quê? Porque ele está na minha casa. Eu sou sacerdote. Quem manda em tudo lá sou eu. Claro que nós não somos autoritários assim. Mas nada tem lá que não foi, né, através do nosso esforço. Então os filhos têm que entender isso. Por quê? Você está ensinando ele. Quando ele crescer, ele também não vai ter essa coisa, né, de dinheiro, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero... Não, hoje não está tendo hoje condições. Os filhos estão querendo tudo, os pais estão dando tudo, e eles não dão valor a nada. Estão dando valor a nada. E você acha que essas pessoas vão dar valor a Deus? Por isso que hoje tem um bando de gente dentro da igreja pedir coisas. Quero carro, quero casa, quero isso, quero aquilo. Só vai na igreja para pedir coisa para Deus. O Senhor diz, não, busca o meu reino e minha justiça, que essas coisas eu vou te dar. Mas primeiro eu quero... Não, eles só querem o garçom, mas não quer servir a Deus. Mais uma coisa, para eu ser discípulo, João capítulo 8, 31. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, aqueles que creram em Jesus. Nem todos os judeus creram nele. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão o quê? Meus discípulos. Por quê, irmãos? Os judeus ainda tinham aquelas práticas da lei, né? Algumas coisas que eles praticavam, ritualísticas. E Jesus falou, não, para com isso. O jejum que eles faziam, a maneira, guardava o sábado, essas coisas. Jesus falou, para com essas coisas. Creem na minha palavra, creem naquilo que eu falei, aí vocês serão meus discípulos também. Todos aqueles, Pedro, João, todos os discípulos, todos eram judeus. Todos eles eram judeus. Jesus só veio pregar para judeus. A única mulher samaritana que ele pregou foi aquela, né, que foi pedir ajuda pela sua filha, que estava doente, endemoniada. Só a única, o resto ele pregou só para judeu. Quem pregou para os gentios foi o apóstolo Paulo. Agora, irmãos, até os judeus precisam aceitar Jesus para se tornar um discípulo. Nós vemos muitos judeus ortodoxos, né? Eu vou falar deles daqui a pouco. Coisa absurda que está acontecendo no mundo, irmãos. E até coloquei lá no nosso grupo WhatsApp, mas acho que muita gente não entendeu. Mas eu vou falar um pouquinho, rapidinho no finalzinho. Irmãos, os ortodoxos, eu já falei um pouquinho também, a igreja que funcionava, falei dele.
E aí o que acontece? Acontece que eles precisam aceitar Jesus, eles estão esperando o rei, como um Davi, mas Jesus é o nosso rei, Jesus é o nosso Salvador. Aí Jesus pregou para esse pessoal judeu também. Tanto é que Nicodemos, né? Nicodemos queria, José de Arimateia, né? Aquele que emprestou o seu túmulo, era um judeu que emprestou e deu para sepultar Jesus. Então, Jesus pregou para este povo, muitos se tornaram discípulos, mas para você ser discípulo, você precisa obedecer a palavra de Deus. Somente quem obedece se torna um discípulo. O último, para você ser um discípulo, João 13:35. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Nós vamos falar um pouquinho mais disso no final. Falei um pouquinho no começo. É aquilo que eu falei, irmãos. Amar uns aos outros, existem dois tipos de amor. O amor humano, né? Não dá para você amar uma pessoa, sentimento, uma pessoa que matou seu filho. Sentimento, mas você pode ter o amor ágape. Aquele de levar a palavra para ele ser salvo, para ele ser perdoado. Você pode ir lá perdoar aquela pessoa, mas gostar dela você não é obrigado. É difícil gostar de uma pessoa dessa. Talvez o tempo pode trazer. O tempo, o perdão faz com que você tire toda essa mágoa. De repente, Deus sabe de todas as coisas. Presta atenção. O teu maior inimigo hoje pode ser seu melhor amigo amanhã. Mas o seu melhor amigo hoje vai se tornar talvez um pior inimigo teu amanhã. Então, preste muita atenção nisso. Então, os discípulos de Jesus, irmãos, eles são de uma classe diferente. E nós vamos entender por que eu tenho que ser discípulo. Porque esse poder, essa autoridade de Deus se manifesta através de discípulos. Deus não vai entregar o poder dele para qualquer um. Deus não vai trazer... mas por mais que tenha os falsos profetas. Mas os falsos profetas são os falsos discípulos. Existem os falsos crentes que Paulo pregou sobre ele. Eles conhecem a verdade. É como bandido, irmãos. Bandido conhece a lei. Conhece mais do que a gente. Pergunta, qual crime? 143, 171, não sei o que. Eles conhecem todo o artigo do Código Penal. Ele já sabe, não vou dar nada porque minha arma era de brinquedo, sei que lá, então não tinha periculosidade. Ele já conhece tudo. Eles vão assaltar, eles já vão com a lei aqui. Mas são bandidos. Tem muitos crentes que são crentes, conhecem a palavra de Deus, mas continuam praticando crime. Continua pecando, continua fazendo coisa errada. A palavra do Senhor diz, irmãos, aquele que conheceu a verdade e continua pecando, de nada valeu o sacrifício de Jesus para essa pessoa. Se você conheceu a verdade e continua pecando, de nada valeu o sacrifício de Jesus. Acha esse versículo para mim. Eu sempre prego, acho que está em Hebreus, né? Então, se você conheceu Jesus, e ainda mesmo assim, conhecendo a palavra, e você continua pecando, é em vão o sacrifício que Jesus fez para você. Por isso que essa tese de uma vez salvo, salvo para sempre, ela é mentirosa. Porque a pessoa, ela pode... Eu não sou, eu creio, a pessoa fala assim, eu aceitei... Será que a pessoa aceitou Jesus, irmãos? Ela falou que aceitou. Mas ela aceitou da boca para fora por causa da... Será que aquela pessoa que se batizou, ela se batizou sabendo o que ela estava fazendo? A pessoa se batizou, ou ela tomou banho, às vezes ela tomou banho, por quê? Porque ela continua pecando. A vida dela começa a piorar. Então, a pessoa, quando ela aceita Jesus, não é uma declaração na hora do desespero. De repente, se a pessoa naquele momento declarou de coração, creio que ela é salva. Agora, se a pessoa declarou da boca para fora, tem gente que já aceitou Jesus 50 vezes na igreja. Cada apelo que o pastor faz na igreja, ela vai lá e levanta a mão. Eu aceito Jesus. Quer dizer, ela nunca aceitou Jesus. Porque quem aceitou Jesus, quem casou, irmão, sabe que casou. Não, casa de novo, casa de novo, casa de novo. Não, o casamento é um só. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Ou seja,
se você conheceu a verdade e de uma forma deliberada, irmãos, sem consciência pesada, pecar todos nós erramos, mas quando nós erramos a gente sente aquela acusação, logo a gente se arrepende e é anulado. Mas tem gente que peca, não tá nem sabe que está errado e continua. O sacrifício de Jesus não tem valor nenhum para essa pessoa. Não é um discípulo, não é uma pessoa que está servindo a Deus verdadeiramente. Então, esse poder, essa autoridade, a autoridade de Deus está relacionada com quem Jesus é. Presta atenção. Para eu ser um discípulo com poder e autoridade, não apenas eu frequentar uma igreja, não apenas eu pregar o evangelho, eu posso ser um pregador do evangelho e não ser um discípulo de Jesus. Existe o falso. Ele está no meio. Qual que é a diferença da nota 100 falsa e da 100 verdadeira? Você olhando assim, você vê? Alguém sabe qual que é a diferença? Se eu mostrar uma nota de 100 verdadeira, uma nota de 100 falsa, vocês olhando daí, vocês vão saber identificar? Não. Às vezes, pegando as duas na mão, você não vai saber identificar. Só quem tem conhecimento realmente sabe qual é a verdadeira e qual é a falsa. Por isso que o Senhor diz, os falsos profetas conhecereis pelo fruto. Eu posso ser um pastor, irmãos. Eu posso ser um pastor de muitas pessoas na igreja, mas eu não sou um discípulo de Jesus. Pode ser que eu não seja um discípulo de Jesus. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Olha o que diz aqui, Hebreus 10, 26, já está aqui, né? Colossenses 1, 15 a 17. Jesus, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis. Preste muita atenção que eu vou falar agora. Sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Mais um. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Amém? Agora, para eu ser um discípulo, está ligado em quem é Jesus. Eu tenho que saber quem é Jesus. Eu tenho que reconhecer quem é Jesus. Que todas as coisas que eu estou fazendo, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Ser um discípulo, irmãos, todas as suas decisões estão alicerçadas naquilo que Deus aprova, aquilo que a palavra de Deus diz. Quem é Jesus? Então, para eu ser um seguidor, ser um discípulo, o que é ser discípulo? Ser semelhante ao seu mestre. Quem é o nosso mestre? Jesus. Paulo dizia, seja meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Pode me imitar, porque eu imito a Cristo. Pode andar como eu andava, porque eu ando como Cristo andou. E ele nunca conviveu com Cristo, mas foi o Espírito Santo que ensinou. Olha isso aqui. João capítulo 1, versículo 1. Todo mundo sabe. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era o quê? Deus. Então a primeira coisa, o verbo que se tornou carne, né? Jesus é a palavra, irmãos. Não existe outro Jesus. Então Jesus está na palavra, ele é na palavra, e tudo que está na palavra é para ele. É dele, é por ele, é para ele. Jesus é a palavra. João 1 aí, versículo 4, 5. Jesus tem autoridade sobre tudo que está desordenado. Tudo que está errado neste mundo, Jesus tem autoridade. Por isso que Jesus passou a autoridade para os discípulos. Ó, vocês vão encontrar muita coisa errada aí, mas eu te dou autoridade. Pessoas doentes, enfermas, pessoas com problema, pessoas lingo-lingo. Lingo-lingo, lembra do lingo-lingo? Como que chama lá? Na Cela 7 lá? Aquele filme? O Milagre da Cela 7. Assista esse filme, quem não assistiu ainda. Se você não chorar, você não é ser humano. Eu assisti 2 vezes, chorei as 2 vezes. Muito bonito. É um rapaz que é pai, vê, até o cara que é lingo-lingo, eu falo que toda pessoa que tem problema assim, é lingo-lingo. Ele amava a filha, né? Não vou contar o filme aqui, mas tem algo, tem uma essência de Deus dentro dele.
A humildade, a simplicidade, a verdade dele fez com que tudo acontecesse a favor dele. Então, aquilo que a gente planta, aquilo que a gente faz, vai nos favorecer. Não na hora que a gente está pensando, mas na hora que Deus preparou. Tudo que você planta, você vai colher um dia. Pode ficar sossegado. Se você não plantar, teus filhos vão plantar, vão colher, desculpa. Seus filhos vão colher, teus netos vão colher. Então, pode ficar sossegado. Porque eu recebendo, minha filha recebendo, é a mesma coisa para mim. Eu vou ficar feliz. Quem é o pai, quem é uma mãe que não fica feliz quando vê um filho crescer e vencer na vida? Você fica mais feliz do que quando você conseguiu as coisas. Então, fica feliz, irmãos. Tudo que você está fazendo de bom, de bem, de verdadeiro, dentro da palavra de Deus, reconhecendo, alguém vai colher isso. Tua geração vai ser abençoada. E Deus vai abençoá-lo porque você plantou. Então, não creia, não plante para você, plante para agradar a Deus. E quando você vai receber, se você não receber, glória a Deus. Agora, se os teus filhos receberem, vai ser bom também. Muito bom você deixar isso para os seus filhos. Então, preste atenção agora. Eu li aqui, não, né? Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Então, Jesus, ele trouxe esse poder, porque tudo que estava desajustado, irmão, preste atenção nisso, tudo que tiver desajustado na sua vida, o poder de Deus conserta. Por isso que ele te deu esse poder, os discípulos, ó, a luz vai sempre manifestar contra as trevas. Então, o poder supremo não está nas mãos das doenças. O poder não está nas mãos da miséria. O poder de Deus, o poder supremo, não está nas mãos desses políticos corruptos. Você sabia que se você orar realmente contra a corrupção, esses caras caem tudo por terra? É muito melhor você orar do que você criticar. O discípulo, ele ora, ele não critica. Ah, dá vontade de criticar um pouquinho. Mas eu vou falar que não tem poder nenhum a nossa crítica. Muito pelo contrário, é alimento para o demônio. Agora, a nossa oração, meu Deus do céu. A nossa oração tem tanto poder que você destrói. Por que você acha que hoje nós temos um governo família, vamos assim dizer? Fruto de orações, irmãos, que estão vindo de vários anos atrás. Agora nós não podemos parar de orar. Orar sem cessar. A oração não é para ver. A oração é para obedecer. Nós não oramos para ver, nós oramos por obediência. Você vai obedecendo, vai chegar uma hora que vai acontecer. Lembra daquela mulher que foi pedir justiça? Jesus conta aquela parábola da mulher que foi pedir justiça para o juiz iníquo, e ela ficava, seu juiz, faz justiça, seu juiz, faz justiça. Ela batia todo dia lá. O juiz ficou perdeu a paciência, vou fazer justiça logo, para essa mulher parar de me atormentar. E Jesus falou, se esse juiz iníquo fez justiça a essa mulher, e Deus que está no céu, não fará justiça na sua vida, quando encontrar fé na terra, ou seja, fé no teu coração? Então nós fazemos tudo por fé, é a certeza das coisas que se espera, a prova daquilo que não se vê. O discípulo, ele ora, irmãos, ele intercede, não porque ele está vendo, ele ora porque ele crê que aquilo vai acontecer, porque a palavra de Deus garante para ele. Então o poder supremo não está nas mãos das doenças, da miséria, da destruição, não. O poder de Deus está com a gente, irmãos, está com a palavra de Deus. O Senhor vela para que a palavra dele se cumpra na nossa vida. A palavra verdade sempre vai ser verdadeira. Salmos 9, versículo 11. O poder está com seus discípulos. Cante louvores ao Senhor que reina em Sião. Proclame entre eles as nações e os seus efeitos. Mais um versículo. Aquele que pede contas do sangue derramado não esquece. Ele não ignora o clamor dos oprimidos. O poder está com a gente, o que a gente clama, o que a gente pede, o que a gente intercede, está com a gente, irmãos. Agora, muitos não têm clamado, têm reclamado. Veja, reclamar e clamar, é um re na frente. O re não funciona, o clamar funciona. Clame a mim e responder-te-ei, mas quando clamares de todo o coração. Agora o pessoal fica reclamando.
Não, tira o rei e vai para o clamor. Estou terminando. Quando é que acabou esse poder no mundo? Esse poder existia com Adão e Eva. Quando Adão escolheu a terrível mentira do diabo. Bom, quando o ser humano escolhe a mentira do diabo, ou seja, crer, fazer, agir fora daquilo que Deus programou para nós, deu para nós através da palavra, irmãos, nós fazemos aquilo que o Adão fez lá no Éden. Daquele momento em diante, olha só, a terra ficou doente e as pessoas ficaram debaixo de maldição. As doenças entraram, a carne começou a dominar, o Espírito do Eterno saiu do homem, a terra ficou cheia de iniquidade. Então, quando você escolhe a mentira do diabo, eu estou terminando. Quando você escolhe a mentira do diabo, a mentira do diabo é tudo aquilo fora da palavra de Deus. Quando você escolhe apoiar a mentira do diabo, quando você passa muito tempo pensando na mentira do diabo, a palavra do Senhor diz, medita nesse livro dia e noite. Não fica meditando nos problemas não, irmãos, nas desgraças, nos problemas, nas dificuldades, nos problemas. Mas fulano fez isso para mim, ciclano fez isso, esquece isso daí. Deus tem algo muito bom para você hoje. Medite na palavra que Deus vai te mostrar algo bom para você. Deus nunca vai te trair, irmãos. Deus nunca vai deixar você sofrer por muito tempo. Agora você precisa meditar nele, dar ouvido a ele. Na medida que os filhos são curados, presta atenção. Na medida que os filhos são curados, na medida que os filhos, nós somos curados dessas doenças, é porque Jesus levou as nossas doenças naquela cruz. Na medida em que nós somos arrancados debaixo de maldições, é porque Jesus levou todas essas maldições naquela cruz. Nós não somos, um grupo aí que não crê, né, em quebra de maldições, que não, mas está tudo feito, eis que tudo se fez. Então por que o povo continua doente? Por que crente continua errado? Por que as coisas, os pecados continuam, né, na porta das pessoas? Por que existem coisas erradas que nós estamos vendo acontecer com a igreja, que eu vou mostrar agora para vocês? Isaías 53, 4, 5 é um versículo chave na nossa vida, irmãos. E terminamos aqui. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, porque Deus atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Quando nós somos curados pela fé, um discípulo consegue, é porque isso está funcionando na vida dele. Mas se você não consegue se livrar de um mal, é porque o que Jesus fez na cruz não está ainda funcionando para você. Mas Deus deu autoridade para os seus discípulos, deu poder, irmãos. E hoje nós temos visto a igreja apelando para as coisas erradas. Eu não vou dar nome aqui porque eu não posso, mas eu falei na nosso culto lá da virada, lá um pouquinho. Irmãos, Ele entregou-se naquela cruz para transferir definitivamente o seu poder para os seus discípulos. Presta atenção disso. Por que Jesus entregou a sua vida? Ele ensinou todo mundo, agora falou, eu vou quebrar tudo isso. Eu vou fazer uma nova aliança com vocês agora. Eu vou dar a vocês o poder de expulsar demônios. Vocês vão se tornar os meus discípulos. Mas lembre, para os meus discípulos, não para os crentes. Não porque é pastor, porque é apóstolo, porque não, é para os discípulos. Aqueles que obedecem, aqueles que não negam a cruz, aqueles que pagam o preço. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Ele deu a todos, mas aqueles que se tornam discípulos de Jesus. Tem muitas pessoas que não creem quem elas são. Às vezes são pessoas até obedientes, mas são pessoas que não conseguem se enxergar como discípulo.
O discípulo ele tem uma vida diferenciada, diferente. Irmãos, nós temos visto hoje muitas coisas acontecendo. Eu vou mostrar para vocês aqui no telão, depois vai ser colocado também lá no nosso vídeo. Coloca lá. Isso aqui aconteceu em 2017. Deixa ele vai colocar. 2017. Kleber Lucas, todo mundo conhece Kleber Lucas, um cantor gospel, né? Ignora gospel e convida pai de santo para falar à sua igreja. O cantor Kleber, ele até deu dinheiro para construir o centro de Macumba lá, o terreno de Macumba. Dinheiro da igreja, né? Que os discípulos dão, dízimo, oferta, ele deu para construir. Bom, hoje tem aqui em Mirassol uma pessoa que prega a palavra de Deus, mas quem auxilia é uma mãe de santo. Eu não estou mentindo, porque existe, mas existe em vários lugares. Hoje nós estamos vendo igrejas onde pastores estão fazendo casamento, união entre homem com homem, mulher com mulher. Isso é abominação. Temos aqui, eu tenho até prova aqui, mas eu não vou expor, uma pessoa obreira que sexta-feira estava lá no centro de Macumba e domingo era obreira na igreja. Eu sou testemunho vivo de um pastor que frequentava um centro de Macumba aqui em Mirassol. Mas isso é o que, irmãos? É o que está acontecendo e o povo não está vendo. O povo está procurando poder no diabo, irmãos. Está se unindo com o diabo. E o diabo está trazendo as pessoas do mundo, aqueles que têm problema, aqueles que não são discípulos, crentes, está enchendo a igreja de crentes, que não são discípulos. Haverá um mover este ano, irmãos. Deus vai mostrar quem são os discípulos dele. Deus vai começar a fazer uma mudança, porque a igreja está desse jeito. Aquele vídeo que eu passei, dá para você passar aí? Não dá, né? Eu passei no teu WhatsApp. Não, tudo bem. Irmãos, está surgindo agora uma nova religião, sabida, está num vídeo que eu coloquei no nosso WhatsApp, lá em Dubai, lá nos Emirados, lá, Abu Dhabi, juntamente com o Papa Francisco, ele já se uniu, né? Eles estão em comum acordo. Então o Papa, junto com os muçulmanos e junto com os judeus ortodoxos. Essa igreja, essa nova religião, vai unir essas três religiões, a Irmandade Humana Global, né, que eles querem agora unir, que é a união de todas as religiões uma só, para que o anticristo possa governar. A igreja é chamada Casa de Abraão. Ali vai unir, vai ser uma mesquita, uma igreja e uma sinagoga, ao mesmo tempo. Mesquita para os muçulmanos, igreja para o cristão e a sinagoga para os judeus. Então eles vão se unir agora, já estão... Irmão, em todo lugar tem os maus. Ah, todo mundo é evangélico? Não. Todo mundo é crente? Não. Todo muçulmano é muçulmano? Não. Todo crente cristão é cristão? Não. Todo o judeu é judeu? Não. Tem sempre um lado podre. O judeu sempre foi. Antes de vir para cá, hoje eu estava assistindo o filme do Salomão. O Salomão fez altares para tudo quanto é demônio e adorou. Olha, Salomão tinha o que, irmãos? Sabedoria. Então, sempre, nós vamos ver que o povo de Deus sempre foi assim, ó, o povo de Israel. Uma hora estava adorando a Deus, quando adorava a Deus, eles prosperavam. Quando eles paravam de adorar a Deus, eles viravam escravos. E está assim, irmãos. Então tem essa união. Você consegue? Se conseguir, passa aí. La sede de una nueva religión diseñada para reunir a los creyentes de todas las religiones está programada para completarse en 2022. La religión mundial única se llamará la Casa de la Familia Abrahámica, y se está construyendo en una isla frente a la costa de la próxima ciudad de Oriente Medio, Abu Dhabi, donde los líderes colaboraron con el Papa Francisco, católico, así como con el jeque musulmán suní Ahmed Al-Tayeb tras firmar lo que llaman la Hermandad Humana Global. La sede de One World Religion tendrá 3 edificios, un edificio, cada uno de los cuales representa la mezquita, la iglesia y la sinagoga. Sin embargo, no se permite que la iglesia tenga una cruz en el edificio como método de identificación,
ya que es ilegal exhibir una cruz cristiana en un edificio en los Emiratos Árabes Unidos. Está em castelhano, mas dá para você entender alguma coisa que ela falou. Fizeram uma união com o Papa Francisco para montar uma religião, uma igreja onde é muçulmano, né, e cristã e judaica. Então, já está. Por isso que a gente vê hoje na igreja o pai de santo com o pastor. Outro dia tem um outro pastor que foi pregar na igreja católica, tudo bem, católico, padre pregar na igreja. Irmão, a luz não mistura com trevas. Deus falou que nós não podemos nos assentar na mesa dos escarnecedores. Deus falou que nós não podemos casar. Deus sempre proibiu. Por isso que Salomão caiu nessa. Ele casou com mulheres de outro povo. Nós não podemos nos unir assim. E a igreja está permitindo tudo. Então, tudo isso por quê? Porque deixaram de ser discípulos. Mas continuam pregando, continuam louvando, continuam cantando, continuam falando aleluia, glória a Deus. Estão permitindo divórcio, estão permitindo um monte de coisa. Estão permitindo prostituição, adultério, fornicação, tudo aquilo que a palavra de Deus, tatuagem, tudo aquilo que a palavra de Deus fala. Ou seja, já estão de acordo com o diabo, com a doutrina. Não está muito difícil de acontecer isso. Estou falando para você, na nossa cidade, tem uma pessoa que se prega evangelho, fala glória a Deus, toca, aleluia, glória a Deus, mas quem está por detrás também é uma mãe de santo. Agora, mas onde é? Irmãos, eu só estou pedindo para que vocês abram seus olhos. A coisa está chegando. A coisa está chegando. Se eu perguntar aqui na igreja, tem a pessoa. Depois, se ela quiser testemunhar, eu falo para vocês. Sexta-feira no centro de Macumba, domingo estava lá como obreira da igreja. Eu vi o pastor saindo do centro de Macumba. Até pensei que esse pastor tinha ido lá para pregar. Falei, amém, né? Glória a Deus, o pastor está indo lá para pregar. Não, depois eu fiquei sabendo, o marido da mãe de santo falou, você sabe quem vai lá na minha igreja? O pastor, no meu centro, o pastor fulano de tal. Eu falei, então ele não foi para pregar, ele foi para fazer consulta lá. E aí, irmãos, esse negócio de visão, revelação, está uma bagunça dentro da igreja. E o povo vai na confusão, uns explode. Sabe uma coisa? Não quero saber de mais coisa nenhuma. Qual que é a certa, qual que é errada, não quero saber de nada. Vão desviar. Outros vão se encantar, porque é tudo aquilo que eles queriam, uma igreja onde permite tudo que eles querem. E alguns só vão continuar aonde tem a verdade, onde tem a palavra. Agora, não sou eu que falo a verdade, é Jesus. Jesus é a palavra de Deus. Não vá na igreja mais perto da tua casa. Vai na igreja onde está mais perto da palavra de Deus. Aplauda o Senhor Jesus.